E começamos mais um Motivação, hoje com a história da Lara. Na verdade, a nossa convidada aqui é a Tatiane, a Tati, mãe da Lara, que tem fibrose cística. O que é fibrose cística? Hoje você vai saber nesse programa e os desafios. Obrigada por aceitar o convite, Tati, contar a história e muitas vezes também auxiliar as pessoas dos direitos, de como, poder... Que nem tu estava me explicando em off, dos cromossomos. O que é fibrose cística? Então, a fibrose cística é uma doença genética sem cura. Sem cura. É uma doença que a criança herda de pai e mãe, né? Um defeito genético que o pai e a mãe têm e a criança herda esse defeito. Então, ela automaticamente, quando ela nasce, ela já nasce, né, com essa patologia. Sim. E a gente descobre no teste do pezinho. Por isso que hoje o teste do pezinho... Ele é tão importante. É tão importante. Toda mãe precisa fazer o teste do pezinho no seu filho. Às vezes a gente até desconhece essa importância, com tanta ênfase. É para saber realmente se existe alguma patologia ou não. A Lara descobriu logo ao nascer, quando fez o teste do pezinho? Sim, a Lara descobriu logo ao nascer. O teste do pezinho dela já acusou, né? Então a gente refez e novamente ele alterou. Aí a gente foi fazer os outros passos, né? Que é teste do suor, teste genético. Então, assim, ela teve o diagnóstico mesmo com 3 meses. Ela teve já o diagnóstico dela. Que foi o cromossomo ruim teu e o cromossomo ruim... Que daí ela herdou o meu com defeito do pai. Então, ela tem o par com defeito. A fibrose cística é assim. Ele herda o cromossomo com defeito do pai e da mãe. Então, a criança tem o par defeituoso. Então, ela nasce com a portadora de fibrose cística. E a doença, relativamente, ela começa a agir, né? Até tu estava me falando em off, tu tens uma outra filha que pretende ser mãe, né? Isso. E tu induziu ela a fazer um teste genético. Sim, ela e, no caso, né, o noivo dela, os dois fazer para ver se realmente, se eles têm chance de ter uma criança portadora de fibrose cística ou não, né? A mais velha, ela não nasceu com fibrose cística, a doença não se manifesta, mas ela tem grande chance de ter um desse cromossomo com defeito que ela herdou de mim. Então, a chance é grande, né? É bom averiguar, fazer o teste, né? Há um alerta para quem às vezes quer ter filhos, né? Para saber não que você vai deixar de ter filhos, mas já poder saber o que vem pela frente, né? Eu digo assim, é alguém que tenha na família, né, um portador de fibrose cística. Seria interessante, né, fazer esses testes. Só vem do pai e de mãe, não vem de avós, no caso assim? Não, pode vir. Eu posso ter antepassados meus, lá muitos anos atrás, que tiveram a doença. Só que como a doença é uma coisa assim que antigamente o pessoal não conhecia, então as pessoas morriam... adolescentes, até na infância, e não se sabia certo por quê. Pneumonia de repetição e baixo peso, então às vezes os médicos não tinham o diagnóstico da fibrose cística, então não tinha acompanhamento médico, não tinha tratamento. Então as crianças morriam às vezes muito cedo, com 6, 7 anos, e não sabiam do que as crianças tinham morrido, né? E pode ser que era fibrose cística. Nossa. Hoje eu digo assim, de 15 anos pra cá, o pessoal tá falando muito em fibrose cística. Quando a Lara nasceu, era meio que um tabu, assim, quase ninguém falava. A gente ouviu falar fibrose cística, eu não sabia nem o que era. Buscar as informações. Eu tive que buscar na internet, tive que procurar médicos, tive que procurar pessoas que tinham para poder me auxiliar, como que é o tratamento, né? O que fazer, o que não fazer. Então, era bem complicado. Hoje... 2023, 2022 já está muito acelerado, sabe? Hoje se fala muito em fibrose cística. Sim, até existem mais grupos, né? Inclusive a indicação da entrevista com a Tati sobre a Lara foi de uma outra pessoa, que é a Patrícia, que inclusive há uns dias atrás fez cirurgia, que descobriu tardia, né? Sim. Descobriu bem tarde a fibrose cística, tanto que muitas vezes ela fazia exames, consultava e ninguém descobriu o que ela tinha. O que ela tinha. A Patrícia, eu conheço ela, né? Infelizmente, ela teve esse diagnóstico tarde, né? Sim. E, na verdade, hoje ainda não existe a cura, né? Existe o tratamento da fibrose cística. Isso. Como é o tratamento da Lara? O
O tratamento da Lara, eu vou falar o antes e o depois, porque agora foi descoberta uma medicação muito boa, né? Que elimina vários outros tratamentos que ela fazia. Mas a Lara, desde que ela nasceu, era nebulizações diárias. 2, 3, 4 nebulizações com antibiótico, com várias medicações. Antibiótico oral, ela tomava direto. Era uso contínuo de antibiótico. Crises de falta de ar, daí ela teve diabetes, que foi a partir da fibrose cística. A diabetes a gente descobriu quando ela tinha 14 anos, 13 para 14 anos, um ano e meio atrás, mais ou menos. Mas a fibrose cística também, como ela além do pulmão, ela atinge também a parte gástrico, endócrino. Então, assim, a maioria dos pacientes, no decorrer da vida, ele pode ter a diabetes, né? Que não é a diabetes comum Sim. a gente tem, é uma diabetes diferente, né? Tem por conta da fibrose. Causada pela fibrose cística. Então, assim, a vida da Lara era, assim, muita medicação, muita nebulização, fisioterapia diária ela tinha que fazer. Todos os dias. Pra deixar o pulmão dela sempre limpinho. Isso. Porque a fibrose cística, o que acontece? O pulmão enche de muco. E esse muco tem que sair. Então, de que forma? Fisioterapia, nebulização, antibiótico. Pneumonias de repetição, acontecia muito. Eu fico imaginando essas mudanças de clima. Ela ficava muito mal. Mudava o clima, ela já ficava ruim. Ela já ia pro antibiótico. Era bem complicado, assim, né? E ano passado a gente entrou com um processo judicial para conseguir uma medicação que tem na Europa, né? No Brasil ainda não tem essa medicação. E a gente conseguiu, graças a Deus, ela tá fazendo uso agora faz 1 ano dessa medicação. E essa medicação, eu não digo que é a cura, mas ela deu qualidade de vida para Lara. Hoje eu posso dizer que a Lara tem uma vida quase que normal de uma menina de 14 anos. Por conta dessa medicação. É uma medicação muito cara, né? Agora a gente até conseguiu, teve a Conitec, né? Agora faz uns 2 meses atrás, a gente conseguiu fazer eles aprovarem a medicação. Então essa medicação vai entrar no SUS, não tem data ainda, né? A gente acredita que possa demorar 1 ano, 1 ano e meio. Mas já foi aprovado. Foi aprovado, foi assinado até na semana retrasada, né? Foi assinado. Sim. E se Deus quiser, essa medicação logo tá aí. Só que ela não é para todos os portadores de fibrose cística, infelizmente, não. A gente tem no Brasil aproximadamente 6 mil portadores com diagnóstico, que tem muita gente que não tem diagnóstico. Então vamos falar de 6 mil diagnosticados. Desses 6 mil, essa medicação ela vai servir para em torno de 1.300, 1.400 portadores. Por que só essas 1.000? Porque é um modulador. Então esse modulador, ele serve para algumas mutações. Existem 1.000 e poucas mutações. Não é uma mutação só, são várias mutações. Então, o modulador ele foi feito para determinadas mutações. No caso, a Lara, ela tem o duplo 508, né? Que a medicação funciona. Tem pacientes que não têm, tem que ter pelo menos um gen 508 defeituoso, pelo menos um, para o modulador funcionar. Então, a Lara, graças a Deus, ela, né, tem os 2 moduladores 508, então para ela a medicação está sendo perfeita, né? Mas eu conheço... Tá dando qualidade de vida para ela. Tá dando qualidade de vida. Mas eu conheço várias pessoas que, infelizmente, não vão poder usar a medicação e vão ter que esperar ainda, infelizmente, né? Mas eles têm algum tipo de tratamento? Na Europa, os cientistas não param, né? Sim. Tanto que eles estão estudando para conseguir a cura definitiva, né? Mas enquanto que não consegue a cura, eles já fizeram 4 moduladores. Até hoje, existem 4 moduladores para fibrose cística, né? O que foi aprovado é o 508. Tem pelo menos 508, que é o Trikafta. Ele tem que ter pelo menos um gen 508 no organismo, né? Ele já funciona. E enquanto que os pacientes que não têm o 508, né, ficam no aguardo. A qualquer momento pode surgir uma outra droga, um outro modulador. E essas pessoas fazem o quê? Tratamento convencional, que é o que eu falei. Antibióticos, internação, fisioterapia, cirurgia. Alguns vão para transplante pulmonar, quando chega numa fase, né, que o pulmão já está muito ruim. Então, tem indicação para a fila do transplante, a pessoa faz o transplante. Que o transplante pulmonar não quer dizer que a pessoa vai estar curada, porque ela vai receber um pulmão. E, infelizmente, como é uma doença genética, aquele pulmão, com o passar do tempo, vai acontecer a mesma coisa. Tá, para a vida toda. Enquanto não se desiste, não há cura. Enquanto que não há uma cura definitiva, tratamento. Complicado, né? E os desafios nesses 14 anos, como foi, Tati? Foi muitos desafios, foi muitas internações.
muito susto, né? Porque a fibrose cística é uma doença que eu digo que ela é danadinha, né? Porque hoje ela tá bem, mas amanhã ela pode não estar bem. Ui, eu fico aqui como mãe, né? Tô imaginando. Então, hoje ela acordou bem, amanhã ela pode não acordar tão bem. Então, sempre era um susto pra gente, né? Mudança de clima, a gente já ficava meu Deus do céu. E as daí noites? a Lara começava com tosse, daí eu já pensava em, meu Deus, mais uma internação e mais antibiótico e o que vai... Faltava muito na escola, muito, muito. Ela começou já tarde, porque a médica, né, me aconselhou não colocar ela em creche, né? Porque a imunidade deles é muito baixa. Então, ela entrou no primeiro ano. Então, aquela fase de creche mesmo, né? Ela perdeu. Ela ficava em casa comigo. Eu tive que deixar o meu trabalho para cuidar dela. Então, ela começou no primeiro ano na escola. Mas ela faltava muito. Eu lembro que nos primeiros 3 anos, nos 3 invernos daquele ano, ela afastou da escola. Junho e julho, ela ficava em casa. Eu ia para a escola, pegava todo o material, trazia para casa. Ela fazia, levava para a escola no outro dia. Porque ela não tinha como levar ela pro colégio, sabe? Como deve ter sido difícil para ela também, como uma criança, tu ter o vínculo com outras crianças também. Foi difícil, foi bem difícil. Assim, até hoje, né, com esse tratamento novo, ela passou a ter grupos de amigos, ela vai para shopping, ela dorme na casa de amiguinhas, sabe? Agora ela tem um convívio social, que antes vida, ela não tinha. Antes era casa de vó, só. Ela não tinha como eu liberar ela para ir com um grupo de amigos em algum lugar. Muitas vezes ela queria e como mãe... Muitas vezes ela queria e eu tinha que falar não, Lara. Sabe por quê? Então, assim, ela foi uma criança que desde que ela começou a entender, eu já fui explicando para ela o que era a doença, o que ela tinha. Teve épocas que ela ficou meio rebelde, sabe? Não queria fazer nebulização, não queria tomar medicação, tinha que ser tudo meio que, né? Bem, o porquê, né? E ela perguntava por quê, e daí eu falava, eu tive que explicar pra ela, né? Por que ela nasceu com a doença, o que como é que ia ser a vida dela. Então, graças a Deus, ela, quando ela entrou na parte, né, da adolescência ali, que ela ainda tá na adolescência, mas ela entendeu muito bem, né, o que era a doença. Então, graças a Deus, isso me ajudou muito. Tem muitos adolescentes que eles se revoltam, eles não querem fazer o tratamento e abandonam. Se recusa a fazer as nebulizações, se recusa a tomar medicação. Às vezes a mãe acha que tá tomando e eles não estão tomando. Tem que ficar em cima. Então, é complicado. Graças a Deus, na Lara, ela reage muito bem, ela entende. Então, ela me ajuda muito, sabe? Que bom que ela é participativa nisso. Sim. O pai também é participativo? Sim, o pai também é muito participativo. Até tu estavas comentando que vocês fizeram campanhas, né? Sim, ano passado, a gente começou uma campanha para começar a arrecadar dinheiro para comprar uma medicação, que é uma medicação similar, né? A esse que eu falei, né? Do Trikafta, que é o original da Europa. E essa medicação, ela é vendida na Argentina, né? Por um preço muito menor. Só que, infelizmente, ela não tem registro na Anvisa. Então, a gente tinha que ir por conta própria, com receita médica lá na Argentina, comprar essa medicação para ela poder fazer o uso. Então, ano passado, a gente começou em maio uma campanha que durou até abril. Foi praticamente um ano de campanha desse ano, né? Todos os meses a gente fazia vários eventos para arrecadar esse dinheiro, né? Para ela poder iniciar o tratamento enquanto que o processo judicial estava correndo, né? Porque o processo judicial ele demora 8, 9 meses, 1 ano às vezes, né? Primeiramente o juiz negou, então foi recorrido e aquele processo todo foi bem demoradinho. Então, e ela não podia esperar. Eu não podia sentar e esperar o processo dela terminar e o juiz dar a sentença que sim, que o governo teria que arcar com esse custo de comprar essa medicação para lá. Então a gente começou a correr atrás por conta própria mesmo, sabe? Foi bem complicado, mas graças a Deus foi o que salvou a minha filha de uma fila de transplante, né? Que esse ano ela ia para a fila de transplante pulmonar. E aí tá funcionando tudo certinho, tá tudo, graças a Deus, hoje ela tá com 73% da função pulmonar, então ela tá fora da fila de transplante. Hoje ela não usa mais antibiótico, não faz mais nebulização. Só a Trikafta. Só o Trikafta. Graças a Deus. Até desce um de meu alívio, Deus, né? assim, ó, é outra vida, sabe? É outra vida pra ela. Eu digo assim, ó, quem tem uma criança, né, ou algum parente de fibrose cística na família, todos sofrem.
Porque a gente vê aquela criança piorando de um ano para o outro. Infelizmente é assim. Quer se colocar no lugar? É uma vezes. doença que ela é progressiva e ela às vezes chega num estágio que ela é muito rápida. Que em um ano o negócio muda muito, sabe? Até porque ela tá crescendo, tá se desenvolvendo. Isso, aí tem criança que fica debilitada, que não, né, oxigênio 24 horas por dia, não consegue tomar banho sem oxigênio, não... assim, ó, tem casos que eu conheço de pessoas próximas, né? Que não tem mais vida, né? Não pode mais sair de casa, tá no oxigênio 24 horas por dia, acamada, não consegue tomar banho, não consegue escovar o dente, a mãe tem que ajudar a escovar o dente. Porque tá esperando o transplante? Tem casos que normalmente essas pessoas, elas já estão na fila de transplante, né? Só que aí tem o outro caso, a fila de transplante pulmonar, ela é indicada, ele passa todo por uma equipe médica. Então, assim, ó, a pessoa não pode estar com muito baixo peso, debilitada demais. Porque daí o que acontece? Infelizmente, não vai aguentar uma cirurgia desse porte, né? De um transplante. Então, além disso, ainda a pessoa, ela tá ruim, mas ela não pode estar tão ruim para ser indicada. E a fibrose cística tem justamente esse caso que eles não têm muito ganho de peso. É complicado eles ganhar peso. Normalmente, fibrose cística é baixo peso. Baixa estatura, baixo peso. E para eles, assim, ter um aumento durante um mês, às vezes engorda, sei lá, 500 gramas, 300 gramas. Pega uma gripezinha, já 1 quilo eles perdem. Então, aquilo que ele ganhou, ele já perde em qualquer resfriado. Ganhou 1, perdeu 2. É mais ou menos isso. Então, assim, ó, a Lara teve por muitos anos baixo peso, né? Que é desnutrição aguda que eles falam, né? E, assim, ó, não era por falta de comida. A gente eu fazia o melhor que eu podia da alimentação dela. A alimentação hipercalórica, cuidava muito da alimentação dela, horários, tudo. Só que, infelizmente, era o organismo dela. A própria fibrose cística que não aceita, né? Ele joga pra fora os nutrientes. Então, é complicado eles ganhar peso. A gente acompanha lá na rede social a Lara, né? Hoje ela tá bem... Já acompanha, acho que veio uma vez de uma campanha dela de ajudar e ali eu comecei a acompanhar. Tanto ela, a Patrícia, para poder também estar entendendo um pouco mais. Eu sempre digo assim, como a gente pode ajudar? Às vezes você não tem o caso, mas você pode contribuir e ajudar. E eu vi que vocês têm projetos, né? Sim. Que é Unidos pela Vida. Isso, Unidos pela Vida, né? Que é, no caso, ele é global, né? Aqui do Brasil, né? Uhum. Só que a gente tem também um apoio da a CAN SC, que fica em Florianópolis. Então, qualquer pessoa que tiver alguma dúvida também, né? Pode entrar em contato, acan.org.br. Né? Lá a gente tem um site, lá tem telefones, endereços e assistente social, a gente tem lá também. Então, se alguém, né, tiver alguma dúvida, né, que, poxa, depois dessa entrevista, eu acho que eu tenho um sobrinho que pode ter essa doença, né? Sim. O que eu faço? Qual é o caminho? Pode entrar em contato, né, com a CAN de Santa Catarina, né, que fica em Florianópolis, que lá eles vão encaminhar a pessoa do que tem que ser feito, né, o primeiro passo. Dá um suporte, né? Direcionamento. E eu digo assim, que os principais sintomas, né? Então, vamos lá. Agora, né, o mais importante. Sim. Tosse crônica. Uma criança que tem muita tosse. Demais. Pneumonia de repetição. O meu filho tem pneumonia 3 vezes por ano, 2 vezes por ano. Aí ele vai lá, interna, ou faz uma medicação, 14 dias, passa 3 meses, ele tá de novo com essa pneumonia. Sim. Por quê? Por que tanta pneumonia, né, repetitiva? Uhum. Então, assim, converse com o seu médico, né? Expõe essa doença, porque infelizmente tem médicos ainda que melhor o zelo excessivo, né? Isso. Fazer os testes do que deixar passar. Infelizmente, assim, ó, o que acontece? Tem poucos médicos pneumologistas que se interessam na doença, que se especializam na fibrose cística. Sim. Então, isso é um dos maiores problemas que a gente tem aqui no Brasil, sabe? Poucos médicos pneumologistas, poucos profissionais. A gente tem o hospital de referência em Florianópolis, que é o Joana de Guzmão, que é o hospital infantil, né? E adulto, a gente tem o Nereu Ramos. Então, lá tem equipes multidisciplinar, com endocrinologista, fisioterapeuta, pneumologista, né? Toda a equipe médica que precisa para tratar um fibrocístico. Mas é pouco. Infelizmente, às vezes a gente está com um pneumologista lá dentro do hospital. No adulto, a gente sabe que tem uma pneumologista só atendendo. Como é que vai dar conta de Santa Catarina? Santa Catarina, a gente está em 260 pacientes, mais ou menos. Como é que
uma pessoa num hospital de referência vai dar conta. Não tem como. Complicado, né? Aí os principais sintomas, você tava vendo a minha colinha aqui. Isso. Que é a tosse crônica, a pneumonia de repetição, diarreia, o suor é mais salgado Isso. que o normal, né? Uhum. Dificuldade para ganhar peso, Isso. estatura. Também. Então, esses são os principais Sintomas. sintomas da fibrose cística. E o diagnóstico é o teste do pezinho, o teste do suor e exames genéticos, né? Isso. Os exames genéticos até dá pra fazer antes mesmo de ter filhos, né? Sim. Tipo assim, na minha família, né, tem alguém, um primo segundo, né, que tem fibrose cística. Então, assim, ó, eu corro o risco de ter um filho. Então, Sim. vai atrás desse, né, vai atrás de um profissional que ele vai Sim. te explicar como fazer. Volto a certinho. repetir, né? O zelo excessivo nunca é demais. Com Melhor certeza. fazer, se prevenir, ter o Sim. diagnóstico do que depois, Isso. é igual a Patrícia comentou, ela fazia exames, testes, mas nunca voltado à fibrose Isso. Aí, cística. Era pneumonia, era tudo voltado a alguma outra razão, né? Isso. Mas não da Menos a fibrose fibrose. cística. E hoje ela passa pelas dificuldades que ela tem, né? Sim. Mas tá aí na batalha, né? Como Tá, muitos tá. estão. E existe esse grupo Unidos pela Vida que eu acho muito bacana. Receber o diagnóstico, até diz aqui, ó, gente, receber o diagnóstico de uma doença rara pode parecer difícil, mas é ainda mais complicado não saber o que se tem. Então, muitas pessoas vão lá, fazem exames e não, que é esse que eu relatei, que é o caso da Patrícia, que hoje faz algumas cirurgias, né? É bem complicado mesmo. Então, vocês têm esses grupos Unidos pela Vida para entrar em contato aqui, mas em cada local vocês também têm um grupo? É assim, ó, normalmente cada estado tem, né, a sua Sim. associação. É por isso que eu falei, Santa Catarina tem a ACAN-SC. Sim. E os outros estados, a maioria tem. Então, assim, ó, hoje tá muito interligado por causa dessa medicação, né? Sim. Que o pessoal do Brasil agora, né, vem a conseguir via judicial. Então, Graças a Deus, né? então, se você entra na CAN-SC, automaticamente ali já vai ter direcionamento para outras associações de outros estados, né? A CAN é A-C-A-N? M. M de Maria? É. ACAM. A-C-A-M. Isso. Tá, mais fácil para as pessoas, né, estarem achando. E o telefone para contato até tem aqui, gente, que é o 41 DDD 99 636 9493, que é também tem um Instagram, que é o Instituto Unidos pela Vida. Isso. Tem o Facebook também, Unidos pela Vida, então você pode estar entrando em contato, ou até mesmo acompanhar a Lara, né? Sim. Na rede social, Sim. às vezes trocar ideia com a Tati, que ela faz o acompanhamento ali na plataforma da Lara, né, supervisionado pela mãe, né, então não é simplesmente vocês vão lá conversar com a Lara. Não, eu tenho até o meu, né, que se caso alguém quiser entrar em contato comigo para saber mais informações, que é o Tati SC, né, e a Lara tem a Lara _ Morlo, né? Ali vocês vão ver bastante coisa da campanha dela, assim. Ela Sim. posta pouca coisa sobre a doença, né? Mas foi Sim. na época da campanha, né? Mas o meu, vocês entrando lá, Tati SC, vocês vão conseguir falar comigo e trocar ideias. Lá geralmente eu posto bastante coisa sobre fibrose cística, até campanhas de outras pessoas que estão precisando, né? E de que forma as pessoas às vezes estão assistindo aqui podem estar ajudando, Tati? Existe um meio? A CAN, além dessas campanhas, né? Sim, a CAN, ela é uma associação que são os pais, que na verdade ali ela não tem ajuda de governo, nem de estado, nada disso. Então é a gente que mantém essa associação, né? Então a CAN sempre precisa de ajuda, porque eles fornecem nebulizadores para famílias que não podem comprar, algumas medicações para algumas famílias também, né, que não conseguem. Entendi. E dão suporte para famílias mais carentes. Então a CAN sempre precisa, né, de uma ajuda. Então quem puder ajudar, entra no site acan.org.br, né? E lá eles têm sempre alguma coisa, links para ajudar de alguma forma. Então, Sim, às vezes tá com dúvida quiser... nos links, né? Entra em contato com a Tati ou com algum conhecido do grupo. Mas se colocar ali, ó, entrar no Google, acan.org.br, já vai abrir a nossa página bonitinho, ali vai ter tudo especificado. Tá telefone da associação, com quem fala, tudo certinho. Lá as pessoas podem ajudar. E uma mensagem, Tati, tá chegando no fim a nossa motivação aqui falando sobre fibrose cística.
Alguma mensagem para as mães que passam ou estão descobrindo agora essa fibrose cística? O que você deixaria para essas mães, eu digo pais? que façam teste do pezinho nas crianças. Se o diagnóstico for fibrose cística, zelem por essa criança desde o primeiro momento, porque a doença é uma doença muito traiçoeira, ela é uma doença muito rápida. Então, assim, façam o melhor. Preservem a vida, preservem essa criança o máximo que puder, até chegar ao seu tratamento. Essa é a mensagem que eu levo. Não desistam nunca. E ore pela cura, né? E orem pela cura. Pelos profissionais que estão lá trabalhando diariamente, estudando e tentando descobrir essa cura que venha o mais breve possível. Que venha o mais breve possível. Às vezes as pessoas analisam, são só 6 mil pessoas no Brasil, né? A média. É muita gente. É muita gente. E fora os que não têm diagnóstico ainda. É muita gente. Obrigada, Tati, pela tua participação. Gostei muito de ter esse conhecimento. Eu era realmente um pouco leiga no assunto, conhecia só por acompanhar vocês. Mas realmente quem sabe, quem tá dentro, né? Sim. Que passa os perrengues, acordar de noite, ir lá botar o dedinho no nariz da criança, ver se tá respirando, botar a mão. Eu já faço isso nos meus filhos de clichê, né? Ir lá ver, porque às vezes tá tão quietinho, né? Bota lá a mãozinha pra ver se tá tudo certo. Isso. Muita força. Isso mesmo. Muita força. Obrigada. Precisarem da gente, pode contar com a gente. Sim. E que esse programa realmente leve conhecimento para quem desconhece ou para quem às vezes tem suspeita, fazer os exames bem certinho, os testes. Tá certo, então. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada e voltamos numa próxima com o programa Motivação pelo canal 520 da Claro Net TV Galega ou pelos canais do YouTube. Até lá.